Olá, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar uma palavra no teu coração no dia de hoje, que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz a respeito de um cuidado que nós devemos ter. É um alerta para a nossa vida mesmo, queridos. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nos tempos em que a igreja está vivendo, a gente precisa estar atentos ao que a palavra diz, queridos. E a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, vem falando de um cuidado. Cuidado para que nós não venhamos ter um coração perverso, um coração incrédulo. Queridos, a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, vem falando que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque você precisa entender que o relacionamento que nós temos com Deus é através de fé. Porque é a fé que nos possibilita enxergar aquilo que nós naturalmente com os nossos olhos não vemos, queridos. Se você perceber, hoje o tempo está nublado. O tempo hoje está nublado. Queridos, mas não é porque o tempo está nublado que o sol não deixa de estar lá na posição dele. O sol continua na mesma posição e fazendo a mesma função dele. Queridos, em um dado momento da minha vida que eu viajei para um determinado local e estava nublado o tempo. E quando aquele avião ele ganhou uma altitude acima das nuvens, eu fiquei realmente admirada com a cena que eu vi. Quando nós sobrevoamos as nuvens, o sol estava lá e brilhando da forma que ele foi criado para fazer. O propósito do sol, queridos, é iluminar. É continuar brilhando. Não é porque o tempo está nublado que o sol não está ali fazendo a função dele. Queridos, não é porque você não está vendo as coisas no natural como se você achasse assim, nada está acontecendo. Não é porque você não está vendo com seus olhos naturais que no mundo espiritual as coisas não estão acontecendo. Deus, ele continua no trono alto dele lá, no sublime trono dele de glória e de honra. Ele está se movendo, ele não está parado. O mundo espiritual não dorme, queridos. O mundo espiritual não dorme. A palavra do Senhor diz que enquanto nós dormimos, o Senhor nos dá. O Senhor trabalha em nosso favor. E é interessante também que o Senhor trazia o meu coração, quando um motorista ele está pegando uma estrada, ele está indo para algum determinado local e está num dia nublado ou um dia chuvoso, queridos, a atenção desse motorista é redobrada. A atenção dele tem que ser redobrada para aquele dia onde está chuvoso ou está com neblina na estrada. Ele precisa estar atento. Primeiro que ele usa um farol diferente dos dias que há sol, que não está chovendo, que não está nublado. Ele usa um tipo de farol diferente. E as placas de sinalização, ele precisa estar mais atento. Ele precisa estar atento à placa que está dizendo tem uma curva à direita, uma curva à esquerda, diminua, siga em frente. Então, assim, nos tempos hoje que nós estamos vivendo, queridos, a igreja precisa estar atenta aos sinais. Você e eu precisamos estar muito ligados aos sinais, porque os sinais estão aí, queridos, para nos alertar. O Senhor, através dos sinais, ele está alertando a igreja, olha, diminua a velocidade, aumente a velocidade, cuidado, à sua esquerda existe uma curva mais acentuada. Então a gente precisa estar muito conectado com o reino, queridos. A gente precisa estar conectado, orando, pedindo instruções ao Senhor, pedindo ao Senhor que aumente em nós a sensibilidade, o discernimento, querido, a respeito das coisas, porque é nesse tempo difícil que eu acredito que Deus ele vai se mover ele tem se movido, ele tem se movido tão poderosamente, mas nós precisamos estar atentos para que a gente não tenha um coração incrédulo como o povo de Israel. Ali a palavra do Senhor vai falando em Hebreus capítulo 3,
que eles deixaram de entrar no descanso, eles deixaram de entrar, queridos, na terra prometida por causa de um coração incrédulo. 400 anos o Senhor demonstrou o poder dele, a glória dele, e aquele povo, queridos, simplesmente desprezou o que o Senhor tinha visto. O Senhor abriu um mar para o povo passar, o Senhor fez água da rocha brotar, o Senhor durante o dia, Ele colocou uma nuvem para proteger do sol, queridos. À noite o Senhor levantou uma coluna de fogo para proteger o povo do deserto, do frio do deserto, porque durante o dia é quente, mas à noite a temperatura ela baixa muito, queridos. Então que a gente possa estar atento, é por isso que o Senhor nos alerta, cuidado para que nós não seja encontrado um coração incrédulo, porque a incredulidade, querido, interrompe o relacionamento que nós temos com Deus, mas por meio de fé, a gente conquista as coisas no reino natural. Então eu queria deixar para você no dia de hoje essa palavra e que você possa estar atento aos sinais. Graça e paz, queridos.